No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros fiéis, celebramos neste domingo a alegria da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Hoje celebramos o domingo da Páscoa do Senhor. Como anunciamos no domingo de Ramos, hoje as pedras do sepulcro de Cristo gritam: Ele não está aqui, Ele está vivo. Jesus ressuscitou. Este é o mistério fundante da fé cristã. Jesus, o Filho de Deus que se fez homem, morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Como meditamos ontem, o desejo de Deus e a história da salvação comprova é que nós não morramos. Deus deseja que nós vivamos. E como Deus nos fez para a vida, Deus não nos fez para a morte. Deus enviou o seu Filho para que o seu Filho nos resgatasse pelo seu sacrifício da morte eterna. Jesus nos concede a graça da salvação. Enquanto nós não chegamos às alegrias da eternidade, enquanto vivemos esta vida que Deus nos deu como dom, e durante esta vida nós procuramos viver, e devemos como cristãos procurar viver segundo a fé cristã, nós corremos o risco de praticar o que hoje nós encontramos os discípulos do Evangelho praticando. Está claro no Evangelho que nós ouvimos neste dia que os primeiros discípulos de Cristo, mesmo vendo os sinais materiais da ressurreição de nosso Senhor, mesmo escutado a pregação de Cristo, mesmo tendo ouvido do próprio Jesus que ao terceiro dia ele ressuscitaria, eles foram à sepultura de Jesus e, vendo o sinal material da ressurreição de Cristo, vendo os sinais que indicam que Jesus está vivo, ressuscitado, o sepulcro vazio, as faixas de linho,
o pano que envolveu Jesus, tudo isso está indicando que Jesus está vivo e ressuscitado. E mesmo vendo todos esses sinais, os primeiros discípulos, a princípio, não acreditaram na ressurreição de Jesus. Eles estão ainda incrédulos. Eles ainda não compreenderam que aquele que morreu na cruz está vivo, ressuscitado. Chama a atenção o fato de Maria não estar presente. Maria, mãe de Jesus. As mulheres foram ao sepulcro. Lembremos que na Sexta-feira Santa nós acompanhamos a crucifixão de Nosso Senhor, e aos pés da cruz estava Maria e o discípulo amado e outras mulheres. Hoje Maria, mãe de Jesus, não foi em busca do Cristo morto, porque Maria é a mulher de fé. Ela acreditou na palavra do seu Filho Jesus, e no seu coração carregou a certeza que aquilo que o seu Filho havia anunciado iria se cumprir. No terceiro dia, Jesus ressuscitaria. Essa hoje é a fé que nós devemos pedir a Deus, olhando para Nossa Senhora. Hoje realizamos a procissão do encontro, lembrando aquilo que os primeiros discípulos fizeram. Foram em busca do Cristo, porém eles procuram o Cristo morto. Está presente na nossa procissão a Virgem Maria, aquela que nos ensina que nós devemos procurar Jesus, o Cristo que está vivo no meio de nós. Tantas vezes nos falta essa fé da Virgem Maria. Mesmo celebrando a Páscoa de Jesus, mesmo contemplando os sinais materiais da ressurreição, mesmo recebendo o testemunho, o texto do livro dos Atos dos Apóstolos narra aqueles que foram incrédulos, mas depois do encontro com Jesus se tornaram homens de fé. Pedro e os outros apóstolos de Cristo, dando testemunho da ressurreição do Senhor. Nós mesmos, contemplando tantos sinais da ressurreição de nosso Senhor, tantas vezes nós ainda somos incrédulos, não acreditamos no poder transformador de Jesus, não acreditamos na presença de nosso Senhor, trazemos no coração a sensação de que estamos abandonados, que Deus está indiferente, que Deus está ausente, mesmo diante de tantos sinais patentes da presença do Senhor que está vivo entre nós, ainda nós desconfiamos da presença de Deus em nossas vidas. A ressurreição, celebrar a Páscoa do Senhor, é ter a oportunidade de renovar a nossa confiança na presença do Senhor que está entre nós. De fato, como veremos no 40º dia da Páscoa, Jesus voltou para o Pai. A sua ascensão aos céus é corpo e alma. No entanto, Jesus, sendo Deus, Ele está presente entre nós, como tantas vezes repetimos na liturgia: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Jesus está vivo, o Senhor ressuscitou, Ele está no meio de nós. Que a luz que brilha no círio pascal dissipe do nosso coração a incredulidade. Que nós não reproduzamos no hoje da história a incredulidade dos primeiros discípulos. Diante das dificuldades, das tribulações, diante da morte daqueles que amamos, que a luz que brilha no círio pascal ilumine a noite escura da nossa vida, e que nós professemos a fé, dizendo: Jesus está vivo, Ele está ressuscitado, o Senhor está entre nós. Como Ele venceu, como Ele superou a morte, como Ele venceu e superou as tribulações da sua missão, com Cristo Jesus eu também irei superar e vencer as tribulações. Celebremos alegremente a ressurreição de Jesus. Ele está no meio de nós. Nos alegremos, porque nós somos discípulos de um Mestre que está vivo. O nosso Mestre não está
no sepulcro, o nosso Mestre está entre nós. Professemos a nossa fé, depositemos nele a nossa confiança, nele depositemos a nossa esperança, na certeza que com Cristo nós sofremos, mas com Cristo nós venceremos, com Cristo nós morreremos e com o mesmo Senhor nós ressuscitaremos. É Páscoa, é tempo de viver as alegrias da ressurreição. Deixemos que a luz do ressuscitado dissipe da nossa vida a escuridão da tristeza, da angústia, do medo, da insegurança. E a luz que brilha no circo pascal indica que Ele está entre nós, vivo, ressuscitado.